Salve investidor, bem-vindos a mais um vídeo do Gestão Inteligente. Hoje eu separei 3 ativos que eu botei no meu radar esse final de semana, que deram boas valorizações na sexta-feira, bateram em região de suporte e são ativos interessantes para quem pensa a médio e longo prazo, tem ativos aí com potencial de valorização de até 100%. Então fica comigo que eu vou mostrar essa análise para vocês, mas antes, deixa um like e se inscreve no canal. Antes de mais nada, eu quero lembrá-los que isso não é uma recomendação de compra ou de venda, é apenas um estudo gráfico com caráter educativo e informativo, onde eu vou estar mostrando para vocês os principais pontos de suporte, resistência, algumas formações gráficas que está apresentando, quais são os pontos de interesse comprador e vendedor, mostrar as médias. Então vai ser uma leitura gráfica para vocês, isso não é uma recomendação de compra ou de venda, expressa apenas a minha opinião pessoal, certo pessoal? Vamos lá. Quero começar pela Mills, que é uma empresa pioneira na solução de trabalhos em altura, tá? Então ela trabalha com locação e manutenção de estruturas, tá? Ela é uma das maiores de locação da América Latina. É uma empresa bem interessante que ela se favorece nesse momento aí com a taxa de juros baixa, uma maior demanda aí do setor de construção, né, que segue bombando. Ela apresentou um crescimento aqui, 2018, tá? A empresa estava cotada na faixa de R$1, tá? Então foi quase o seu fundo dos últimos 5 anos aí. Ela estava num patamar bem baixo e de 2018 para cá ela vem apresentando um bom crescimento, corrigiu como todas as empresas pós-pandemia. Um ponto muito interessante, que a gente pode olhar no gráfico de médio prazo, e eu vou botar o gráfico semanal para vocês, que nós tínhamos um ponto de muita dificuldade, que era o 6,38. Esse ponto aqui, é um ponto muito importante. Então, foi testado 1, 2, 3 vezes ao decorrer de 2015 para cá. Então ele foi testado durante 3 vezes e teve o rompimento no ano de 2019 aqui, Então nós tivemos o rompimento deste ponto. Ele descansou nesse ponto. Isso aqui eu estou vendo o gráfico semanal, tá pessoal? Gráfico semanal do ativo. Então descansou nessa região e fez uma nova pernada de alta no final do ano passado, onde a gente deu aquela esticadinha lá no mês de dezembro, Então a gente teve um bom movimento de dezembro e janeiro nessa empresa, certo? Como todos os ativos, corrigiu aqui, caiu muito na pandemia e agora ela se encontra numa posição bem interessante. Novamente ela rompeu essa região aqui dos 6,38, ela veio para romper de novo essa região aqui dos 6,38, tá? É uma região de preço, tá? Não é exatamente este preço aqui, então a gente poderia dar uma variação aqui de alguns centavos para cima e outro para baixo, tá? Mas a gente pode ver que é uma linha que já vem respeitando há bastante tempo, tá? Então é um ponto muito importante do gráfico, que durante a pandemia também foi testada aqui, no mês 6, em junho, ela foi testada aqui como uma resistência, um descanso arredondado aqui, esse descansinho arredondado aqui, e teve força para subir novamente, certo? Então uma coisa que a gente tem que ficar de olho, respeitou esse ponto aqui, respeitou esse 6,38 e agora ela está numa formação gráfica de um W. Aqui no gráfico de 60 minutos, que após o rompimento dessa região aqui do 6,38 que eu falei para vocês, o ativo deu uma boa puxada, se afastou das médias mais rápidas aqui de 21 e de 70 períodos, né? Acabou se distanciando um pouco, teve uma lateralização e teve uma correção junto com o mercado. Então essa correção que veio aqui foi muito, muito próxima quando o mercado bateu a região ali dos 105 mil pontos e começou a corrigir. E agora, sexta-feira, apresentou um volume acima das médias, um volume interessante aqui,
bateu na resistência, bateu bem próximo àquela resistência aqui, ó, bateu na resistência que eu falei para vocês, do 6,38, e entrou um fluxo comprador interessante, ó, e deixou um sinal bonito, deixou um candle bonito, com um pavio, um corpo de... Só o corpo desse pavio aqui tem 6%. O ativo subiu 7% na sexta-feira. E o que me chama a atenção aqui neste gráfico, a gente vai ver melhor ainda aqui no gráfico de 60 minutos, é esse W. Esse W aqui me chama a atenção. Qual é o ponto que vai ficar de olho? Ó? É o rompimento dessa região desse W aqui, ó. Tá? Então essa aqui agora é a resistência que a gente vai ter que romper para dar continuidade no movimento. Gosto muito dessa formação, né? É um retorno, tá? Então aqui, ó, esse aqui é o ponto a ser rompido agora pelo ativo, que vai coincidir com o antigo, esse suporte, que o ativo tentou se manter acima nesse suporte aqui, a região do 7,36. Vai ser rompendo as máximas da sexta-feira, vai estar quebrando essa formação do W aí pode projetar um alvo aqui para cima, na região dos 9, com 50, 10 reais. Então é um ativo bem interessante para a gente ficar de olho nele, tá? Próximo ativo que eu quero mostrar para vocês é a IOSP, a MIPK3. Essa aqui é uma empresa bem interessante. Estou aqui no gráfico semanal também para começar a análise dessa small cap. É uma empresa que dos últimos 10 anos para cá, ela sempre negociou... 80% do período ela negociou acima dos valores que ela se encontra hoje. É uma small cap muito bem vista pelo mercado, maior produtora de rodas de aço para veículos leves, comerciais e máquinas agrícolas do mundo. Tá? Então ela é líder mundial de produção de rodas automotivas e componentes industriais automotivos. Então é uma empresa interessante, tem bons fundamentos, reaquecendo a economia e ela se favorece com isso, né? Então tá bem descontada, tá próximo das mínimas que ela... Olha só, a faixa de preço que ela está sendo negociada hoje é uma faixa de preço que ela estava lá na crise de 2015 e 2016. Só para te ter ideia, o valor que ela se encontra hoje é tão ruim quanto estava todas as outras empresas na crise em 2016. Então aqui, ó, quando a gente teve a questão do impeachment, todo aquele merdão que a gente teve na nossa política aqui, ó, a empresa hoje se encontra nos mesmos patamares, certo? Então tá interessante, tá bom de olhar para essa empresa aqui, que a gente tem que olhar para as empresas a hora que ela tá na região de desconto, né? A hora que ninguém tá querendo olhar para ela, a hora que ninguém quer, é um momento interessante para a gente estar olhando para essa empresa. Então, eu acho muito legal, eu acho uma boa oportunidade para se manter posicionado nessa empresa aí. Pode ser uma boa oportunidade para quem gosta do setor, para quem vê um retorno e um aquecimento da economia para esse tipo de setor aqui. Graficamente, ó, marquei um ponto para vocês aqui. Ela tem alguns gaps, tem um gap bem legal lá em cima, lá na região dos 20 com 50. Aí dá um potencial de valorização de onde ela está aqui, ó, de 70%, certo? Então tem um ponto bem interessante. Tá distante da média de 200, tá abaixo. Tá num canal de queda, ó, então a gente tá num canalzinho de queda aqui. Esse aqui, ó, é um canal de baixa. A linha de tendência de baixa que precisa ser quebrada ainda para mostrar força de movimento comprador. Então tá respeitando muito bem o canal. E esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é um ponto muito interessante que se mostrou na semana passada, certo? Qual é o ponto? Esse ponto aqui, ele coincide com dois pontos. Primeiro, o teste da banda inferior do canal de baixa, que está aqui, essa linha aqui, e o teste do suporte na região dos 11,33. Então, o ativo mostrou força compradora nessa região, fez dois candles bem bonitinhos, ó,
menor corpo, diminuindo a intensidade de compra, ó, pouco volume, então pouco volume vendedor nessa região aqui, certo? E aqui explodiu, né? Tem um bom movimento de alta de 7% na sexta-feira, ok? O que a gente tem que ficar de olho aqui? Quem quer se posicionar para médio prazo na empresa segue muito descontado, tá? A empresa segue bem descontada, como eu disse, está nos mesmos patamares de preço. Ó, hoje a 12,50 ela está nos patamares de preço lá da região de 2016, certo? De lá para cá ela chegou a ter uma valorização de 115%, que foi seu topo lá em 2018 e depois acabou marcando topos e fundos descendentes. Teve uma reviravolta que em 2019, ó, que daí rompeu uma resistência, fez a quebra desse canal de baixa que ela tinha lá no um gráfico mais passado, analisando, ó. Então ela fez a quebra desse canalzinho de baixa aqui e estava testando um pullback para dar continuidade no movimento de alta. Então, bem interessante. Então, de novo, aqui, ó, se encontra num canalzinho. E se tu olhar num espaço menor de tempo, um espacinho mais curto, eu vou botar no gráfico de 60 minutos. A gente, no gráfico de 60 minutos, a gente vai puxar uma linha aqui, que a gente vai fazer um outro canalzinho de baixa, né, com testes de linha de tendência de baixa aqui. Então, ela se segurou aqui nas médias, rompeu já a média de 70 períodos no gráfico de 60 minutos e agora eu aguardaria um pullback, tá? Eu aguardaria um pullback para quem quer fazer uma especulação no ativo, mas para quem acha que esse ativo pode ser interessante no médio e longo prazo aí, segue em patamares muito, muito interessantes, certo? É uma empresa bem legal para ficar de olho. A próxima empresa que eu quero trazer para vocês aqui é a Valid. Valid é uma empresa global de soluções de segurança e meios de pagamento, além de certificações digitais. É uma empresa que ela pode emitir o CNPJ, CPF, sistemas de pagamento. É uma empresa muito interessante, tá? E ela é uma empresa que ela atua já em 17 países. E é uma empresa que sofreu um pouco aqui nos últimos anos. Já foi cotada aí na casa dos R$ 39. E recentemente aí foi buscar novamente seu fundo aí, tá? Foi ali na casa chegou a testar os R$ 6 aqui na pandemia. Antes da pandemia, o preço estava sendo cotado aqui na região dos R$ 19. 2019, que foi um ano bom para a maioria das ações, ela vinha pesando desde o ano de 2016, certo? Então ela vinha num canalzão de baixa aqui, ó. A gente pode ver esse canalzão de baixa. E agora a empresa conta-se num patamar que na minha visão está bem interessante. Primeiro, ela está bem descontada dos seus valores. É uma empresa que paga bons dividendos. Uma empresa que já paga, os últimos 12 meses pagou em média de 6,5%. Então ela é uma empresa que paga dividendos com recorrência. Isso é importante tu saber. Se a empresa paga uma vez que outra dividendos, pagou um ano aleatório, tu foi ver lá, tem 12% de dividend yield, ou é uma empresa que paga com recorrência. Então a Valid paga dividendos com recorrência. Isso é um ponto positivo para quem quer se posicionar na empresa. E graficamente a gente vê que ela veio testar de novo na sexta-feira aqui uma região de suporte bem interessante, tá? Atingiu um volume de compra maior do que as médias, certo? Então um volume comprador acima das médias. Segue ainda testando um canalzinho de baixa no curto prazo aqui, tá? Então a gente tem que ficar de olho no rompimento dessa região aqui, para daí ela formar até mesmo um possível W, que nem a Mills que eu mostrei para vocês, que daí ela pode estar formando aqui no gráfico diário, ó. No gráfico diário ela pode fazer dois movimentos aqui que podem ser interessantes. Se ela fizer uma curvatura de um arredondamento aqui para chegar e se aproximar dessa região dos R$ 12, ou até mesmo ela fazer
este movimento aqui, ó, e vim testar ali em cima de novo. Então a gente pode estar vendo aquele mesmo movimento que eu falei para vocês aqui, certo? Então vamos ficar de olho aqui na Valid, tá bem interessante. Quem gosta de fazer uma compra próximo da região de suporte, tá bem interessante. A gente tem que avaliar o mercado, como é que ele vai abrir na terça-feira aqui. Mas é uma empresa que eu gosto, é uma empresa que é interessante pro médio e longo prazo. E vou estar de olho. Vou estar de olho aqui no rompimento dessa linha de tendência de baixa e uma aproximação aqui das suas médias, ó, da sua média de novo de 200 períodos, porque ela tá numa congestão aqui, ó. A gente pode ver que ela tá numa congestão, tá na região de baixo, e o suporte, a resistência acabou sendo a média de 200 períodos, ó. Então ela testou por 2 vezes a média de 200 períodos e não teve força para romper. E agora está testando esse suporte, que é um suporte muito forte. E estou vendo com bons olhos o ativo aqui, para quem gosta de uma compra um pouquinho mais agressiva, perto de uma região de suporte, eu acho que tá legal. Tá legal. E ficar de olho nessa linha aqui, a linha de tendência de baixa, num período curto aqui, até mesmo num gráfico de 60 minutos, tu vai ver, ó, esse rompimento aqui e possivelmente fazer um pullback. Então eram esses 3 ativos que eu queria passar para vocês hoje, pessoal. Mais uma vez reforçando que isso não é uma recomendação, são apenas estudos, análise, falei um pouquinho da empresa. E é isso aí, meu. Se tu gostou, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Até a próxima. Valeu!